A sacola bateu nos degraus da varanda uma vez, duas. Depois parou na terra batida lá embaixo. Rosa ficou olhando para ela. Era a sacola com as roupas dos filhos. O cunhado havia jogado pelos degraus sem dizer nada. Havia voltado para dentro sem olhar para trás. Tiago tinha 12 anos e estava no banco de trás do carro. Camila tinha 9. Léo tinha 5 e estava dormindo com a cabeça no colo da irmã, sem saber ainda que aquela era a última manhã na fazenda onde havia nascido. O marido dela tinha morrido 3 dias antes. E o cunhado havia dado uma semana para ela sair. Ela não ficou a semana. Pegou a sacola do chão, colocou no porta-malas, foi para o banco do motorista, deu a partida. Enquanto saía pela estrada de terra, ela olhou pelo retrovisor. A fazenda foi diminuindo. A casa, a varanda, o cunhado com o café na mão que não tinha ajudado, a porteira que o outro cunhado fechou com corrente logo depois que ela cruzou. Tiago estava olhando pela janela traseira. "A gente volta", Rosa disse, para ele, para os 3, para si mesma. Nenhum deles perguntou quando. Isso foi 3 anos atrás. Nessa segunda-feira de manhã, o carro de Rosa parou na beira da mesma estrada de terra. A mesma porteira, a mesma corrente, o mesmo cadeado enferrujado. Ela abriu a bolsa, tirou um envelope, grosso, com carimbo de cartório, com elástico. Passou os dedos nele por um segundo, colocou de volta, abriu a porta do carro e foi a pé até a varanda onde o cunhado estava sentado com o café. O que estava nesse envelope e o que aconteceu quando ela entregou na mão é o centro dessa história. Fica até o final, vale cada minuto. Rogério morreu numa quarta-feira de abril, com 52 anos, no hospital da cidade, de um infarto que havia começado na semana anterior como dor nas costas que ele havia confundido com o esforço de reformar o curral. Rosa havia dormido naquele hospital por 4 noites. Havia levado marmita para os filhos numa sacola de supermercado. Tiago, que tinha 12 anos, Camila, que tinha 9, e o Léo, que tinha 5, e que ficava dormindo no banco de espera, com a cabeça no colo dela, enquanto os outros 2 revezavam na cadeira de plástico encostada na parede. Rogério morreu na 5ª madrugada, sem que ela pudesse despedir. Ela estava dormindo com o Léo no colo quando o monitor começou a alarmar. E quando o médico saiu da UTI, ela já sabia pela expressão do médico antes de ele abrir a boca. O velório foi na fazenda, que era costume na região. Corpo em casa, vizinhos chegando, café e pão na mesa o dia inteiro. Rosa havia ficado de pé por 20 horas, recebendo pessoas, agradecendo condolências, servindo café, levando os filhos para dormir e voltando para a sala de vista, fazendo o que a vida exige mesmo quando a vida está caindo. Jair chegou no 2º dia do velório. Irmão mais velho de Rogério, 57 anos, morava a 140 quilômetros. Havia vindo com a mulher e com o outro irmão, Claudinho, que era mais novo e que seguia Jair em tudo com a lealdade de quem nunca desenvolveu opinião própria. Rosa havia notado que os 2 chegaram com pasta. Não era costume chegar a velório com pasta. Mas havia tantas coisas acontecendo que ela havia notado e deixado passar. O enterro foi na tarde do 2º dia. Rosa havia segurado a mão dos 3 filhos no cemitério com a firmeza de quem está sendo a última parede, de pé de uma casa que está caindo. E havia segurado bem, sem desmoronar na frente deles, porque havia aprendido cedo que tem hora que você não pode cair porque não tem ninguém para pegar quem depende de você. Voltaram da fazenda. As pessoas foram embora ao fim da tarde. Jair pediu para conversar.
A conversa foi na sala de estar, com a mesa ainda com as marcas dos copos de café que haviam sido servidos ao longo dos 2 dias. Rosa sentou de um lado. Jair e Claudinho sentaram do outro. A mulher de Jair ficou na cozinha. Rosa ouvia o barulho de louça, que era o barulho de quem está fingindo não estar ouvindo. Jair abriu a pasta. Havia documentos, escrituras. Rosa não entendia de escritura, nunca havia precisado entender, mas via que havia muitas páginas com muitos carimbos e que Jair as colocava na mesa com a deliberação de quem havia ensaiado essa cena antes de chegar. A fazenda foi do nosso pai, Jair começou. E quando o pai morreu, foi dividida em 3 partes. Eu, Claudinho e o Rogério. Tá tudo no papel. Eu sei disso, Rosa disse. Quando o Rogério casou com você, ele registrou a parte dele no nome dele, não no casal. Jair ajeitou os óculos. O que significa que na sucessão, a parte dele vai para os herdeiros legítimos da família Moreira, não para você. Rosa ficou olhando para ele. Eu sou viúva do Rogério. Você é viúva, mas o bem não estava no nome do casal. Jair fechou a pasta com o gesto de quem está encerrando o assunto. A parte dele da fazenda volta para a família. Você tem direito à ameação dos bens móveis e ao que houver em conta corrente. A terra não. Rosa ficou em silêncio por um momento. Os filhos, ela disse. Os filhos são herdeiros do Rogério. Jair concordou. Mas são menores. A gestão fica com o representante legal da família até a maioridade. Eu sou a mãe deles, a representante legal, nos termos do documento que trouxemos e com a orientação do advogado que nos assessorou, a representação dos interesses da família Moreira nessa fazenda compete a mim como irmão mais velho. Jair olhou para ela por cima dos óculos. Você pode ficar até encontrar um lugar. 1 semana. Depois disso, precisamos que a casa esteja disponível. Rosa ficou olhando para aquele homem que havia sido cunhado por 16 anos, que havia sentado à mesa do Natal dela, que havia recebido presente de aniversário dos filhos dela, que havia chorado no ombro dela no cemitério naquele mesmo dia. 1 semana, ela disse. 1 semana. Ela não ficou a semana, não porque havia cedido, porque havia entendido que ficar naquela casa enquanto Jair entendia que estava no controle era ficar em chão que tinha sumido debaixo dos pés, e que de chão que sumiu não se fica esperando, se sai e se procura outro. Tiago havia ouvido parte da conversa pela porta entreaberta. Ela havia encontrado ele parado no corredor com aquele olhar de 12 anos que já entende mais do que deveria ter que entender. A gente vai embora, mãe? Ele havia perguntado. A gente vai, ela havia dito. Mas a gente volta. Não havia planejado dizer isso. Saiu da boca com a naturalidade das coisas que a pessoa sabe antes de saber que sabe. Ela fez as malas naquela noite. Não com raiva, com método. Roupas dos filhos primeiro, documentos, as fotos que estavam no álbum na estante da sala, o caderno de receitas que era da mãe dela, a aliança que havia tirado do dedo e colocado no bolso do Rogério antes do caixão fechar e que Tiago havia visto e que havia devolvido para ela na tarde do enterro sem dizer uma palavra. Ela juntou os documentos que conseguiu reunir naquela noite. Certidão de casamento, certidão de nascimento dos filhos, a cópia da escritura que havia achado numa gaveta do escritório. E a chave reserva do cadeado da porteira, que estava pendurada num gancho dentro do armário do corredor desde que Rogério havia mandado fazer uma cópia anos atrás. Ela não havia planejado levar. Havia colocado no envelope junto com os documentos por instinto, da mesma forma que se guarda coisa importante, sem saber ainda por que é importante.
Na manhã seguinte, com o sol ainda nascendo, ela carregou as sacolas no carro. Os 3 filhos estavam no banco de trás, em silêncio. Léo dormia. Camila olhava pela janela com aquele olhar de 9 anos de quem não entende, mas que sente que é sério. Tiago olhava para a frente. Jair estava na varanda quando ela desceu os degraus com a última sacola. Não ajudou. Não disse nada. Ficou parado com o café na mão, vendo ela guardar. Claudinho estava atrás dele um pouco. Também não disse nada. Rosa colocou a sacola no porta-malas. Fechou. Foi para o banco do motorista. Deu a partida. Enquanto saía pela estrada de terra, ela olhou pelo retrovisor. A fazenda foi diminuindo. A casa, a varanda, Jair com o café na mão, a porteira que ela cruzou e que Claudinho fechou com corrente logo depois. Tiago estava olhando pela janela traseira. A gente volta, Rosa disse. Para ele, para os 3, para si mesma. Nenhum deles perguntou quando. Se você está aqui, fica. Porque o que o Rogério fez em silêncio, sem contar para ninguém, 2 meses antes de morrer, é o centro de tudo. E vem aí. A cidade vizinha se chamava Serrinha e tinha 12.000 habitantes e uma igreja de São Benedito no centro e um mercado municipal que cheirava a açúcar e café e coentro nas manhãs de sábado. Rosa não conhecia ninguém em Serrinha. Conhecia uma mulher chamada Glória, que havia sido colega de escola da prima dela 20 anos atrás, e que a prima havia ligado para avisar que Rosa estava chegando, precisando de lugar para ficar. Glória havia dito que tinha um cômodo no fundo do quintal que ela usava para guardar coisa, mas que dava para limpar e colocar cama. Dava. O cômodo tinha 6 metros quadrados, uma janela que dava para o muro da casa do vizinho, um banheiro compartilhado que ficava do lado de fora. Rosa limpou o chão de cimento, colocou as 2 camas que Glória tinha emprestadas, colocou uma esteira entre as camas para ela dormir, porque as camas eram para as crianças. Tiago havia olhado para o cômodo na primeira noite e não havia dito nada. Rosa havia olhando para ele. É por um tempo, ela disse. Eu sei, ele disse. E havia algo no tom dele que era mais velho do que 12 anos. O tipo de voz que aparece quando uma pessoa jovem decide, sem que ninguém peça, que não vai desmoronar. Ela virou para não deixar ele ver o rosto. O trabalho em Serrinha veio em ordem de urgência. Primeiro 1 semana lavando roupa para uma família do bairro. Depois marmita para um trabalhador da construção. Depois 4 marmitas. Depois mais. Em 2 meses ela tinha 23 marmitas por dia. Acordava às 4h30. Cozinhava até às 6h30. Entregava até às 8h. Buscava os filhos na escola às 11h30 e às 5 da tarde. Fazia a compra do mercado, às vezes ela, às vezes Tiago, que havia pedido para ajudar e a quem ela havia dito sim, porque sabia que alguns pedidos de filho são pedido de fazer algo que significa mais do que o que parece significar. Ela não havia pedido favor para ninguém, havia pedido trabalho, que é diferente. O dinheiro era pouco, mas era dela, de um jeito que não havia sido durante os 16 anos na fazenda, onde tudo era do Rogério e onde ela havia administrado, mas nunca havia tido nada só seu. Havia algo nessa pobreza específica que era, ao mesmo tempo, a pior e a mais honesta coisa que havia vivido. Foi no 2º ano que o advogado apareceu. Seu nome era Maurício Fonseca. Tinha 43 anos, escritório de advocacia de 2 cômodos na rua de trás da igreja de São Benedito. A placa na porta descascando na parte de baixo, porque o sol batia ali direto o dia inteiro. Maurício não era advogado de fazenda, era advogado de tudo,
divórcio, herança, questão de vizinho, briga de condomínio, qualquer coisa que chegasse pela porta do escritório de 2 cômodos, que a maior parte do tempo estava mais vazia do que ele gostaria. Havia sido indicado por Glória. Vai falar com o Maurício. Ele não é rico, mas é honesto. Às vezes, honesto serve mais. Rosa foi numa terça à tarde, com uma pasta de plástico onde havia colocado os documentos que tinha: certidão de casamento, certidão de óbito do Rogério, certidão de nascimento dos 3 filhos e a cópia da escritura da fazenda que havia tirado antes de sair. Maurício a atendeu sem pressa. Leu tudo o que ela trouxe, fez perguntas sobre a data do casamento, sobre o regime, sobre se havia contrato pré-nupcial. Era comunhão parcial, Rosa disse. Não tinha contrato pré-nupcial. A fazenda era a herança do pai do Rogério. Ele a recebeu antes de casar comigo. Maurício assentiu, anotou. Posso guardar isso aqui por 1 semana? Preciso pesquisar uma coisa. Pode. Não prometo nada. Não estou pedindo promessa. Ela voltou na semana seguinte. Maurício estava com um papel na mão que ela não havia visto antes. Encontrei isso num cartório de comarca vizinha, ele disse. Fui pessoalmente na terça. O advogado que o Jair contratou às pressas buscou só na comarca principal. Não chegou a fazer a pesquisa na vizinha. Rosa ficou olhando para o papel. Doação, Maurício continuou. Ele doou a parte dele da fazenda, mas não para você. Rosa sentiu algo escorregar no peito. Para os filhos, Maurício disse. Doação inter vivos, com reserva de usufruto para ele enquanto vivo. Registrado em cartório, carimbado, com 2 testemunhas. O silêncio no escritório de 2 cômodos tinha a qualidade específica dos silêncios que acontecem quando uma informação muito grande tenta caber num espaço muito pequeno. Ele sabia, Rosa disse. Não era pergunta. Sabia de alguma coisa. Maurício disse com cuidado. Não sei o quê, mas esse documento foi feito com atenção. É específico, é válido e foi feito para ser encontrado. Rosa ficou olhando para o papel carimbado. Rogério havia ido ao cartório 2 meses antes de morrer de infarto. Havia registrado a parte da fazenda no nome dos filhos, não dos irmãos, não de Jair, dos filhos. Rosa passou os dedos no carimbo do cartório. O que isso significa na prática? Ela perguntou. Significa que a parte do Rogério na fazenda não integrou o espólio comum. Ela foi doada antes da morte. Jair não tinha direito sobre essa parte. Nunca teve. E como os filhos são menores, o representante legal deles, a mãe, que é você, tem direito a administrar essa fração até a maioridade deles. A fração do Rogério é quanto? 1/3. A fazenda foi dividida em 3 partes quando o pai morreu. Maurício abriu uma folha de anotação. 1/3 pertence legalmente aos seus filhos. E você, como representante legal, tem direito de administrar e ter acesso a esse terço. Rosa ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, quanto tempo para isso ficar legal de forma que eu possa usar? Já é legal. Precisa de notificação formal ao Jair. Dependendo da reação dele, pode precisar de ação judicial. Mas o documento é sólido. Não tem como contestar registro em cartório com 2 testemunhas. E se ele contestar? Vai perder. Não é minha opinião, é o que a lei diz. Rosa assentiu devagar. Quanto você vai cobrar? Maurício ficou em silêncio por um momento. A gente acerta depois que resolver. Ele dobrou as mãos sobre a mesa. Quero ver esse caso até o fim. Os meses seguintes foram os mais lentos e os mais cheios ao mesmo tempo. Maurício havia preparado a notificação formal.
Um documento legal enviado via cartório para Jair, informando sobre a doação registrada por Rogério, sobre os direitos dos menores, sobre a representação legal de Rosa. Jair havia contratado advogado próprio. O advogado de Jair havia buscado contestar a validade da doação. Havia tentado o argumento de que Rogério poderia ter agido sob influência, de que o documento havia sido feito sem pleno entendimento. Maurício havia rebatido com as testemunhas do cartório, 2 pessoas que estavam presentes quando Rogério havia assinado, que atestavam que ele estava lúcido, que havia entendido cada cláusula, que havia feito perguntas específicas ao tabelão antes de assinar. O processo tinha levado 8 meses. Ela havia continuado as marmitas. Havia passado de 23 para 31 clientes. Havia economizado o que podia. Havia aberto uma poupança que tinha pouco, mas que ia crescendo. Havia levado Tiago em um jogo de futebol da escola. Havia feito o bolo de aniversário de Camila, com a ganache que a filha havia pedido e que havia dado errado na primeira vez e certo na segunda. Havia deixado Léo dormir na cama dela nas noites que ele chegava pedindo por causa de pesadelo. E havia ficado acordada depois que ele adormecia, olhando para o teto do cômodo de 6 metros quadrados, pensando no que estava sendo construído devagar, ponto a ponto, como quem costura a mão numa noite de luz fraca. Havia também as noites em que ela tirava o envelope da pasta e ficava olhando para o documento como se precisasse confirmar que era real. Era real, sempre foi real. Rogério havia feito isso por eles antes de morrer, antes de saber que estava morrendo talvez, ou talvez sabendo de algo que ele não havia contado. Ela nunca saberia. Havia feito as pazes com o não saber num processo lento que era diferente do perdão e que era diferente da raiva. Era algo no meio, um lugar onde as 2 coisas existiam ao mesmo tempo sem cancelar uma a outra. A decisão de ir pessoalmente não havia sido planejada. Maurício havia dito que podia enviar o documento via cartório novamente. Era o procedimento. Rosa havia ficado olhando para ele. Eu quero levar pessoalmente. Maurício havia ficado em silêncio por um momento. Você não precisa. Eu sei. Pode ser difícil. Pode. E você quer ir assim mesmo. Eu quero. Maurício havia assentido. Havia preparado uma cópia do pacote completo. A doação original, a decisão do processo, a notificação formal de posse. Havia colocado no envelope manila com o elástico. Havia carimbado o envelope com o selo do escritório. Rosa havia marcado para segunda-feira. Havia algo em segunda-feira que parecia certo. Não o fim de semana, que era do descanso e da família. Não a sexta, que era do terminar. Segunda-feira era o início. Era quando as coisas novas começavam. Na manhã de domingo, antes da viagem, ela havia sentado com os 3 filhos na mesa da cozinha, que havia sido comprada de segunda mão e que tinha um pé mais curto que os outros e que balançava levemente quando alguém apoiava o cotovelo. Tiago tinha 15 anos agora. Camila tinha 12. Léo tinha 8. Amanhã eu vou à fazenda, ela havia dito. Nenhum deles havia perguntado por quê. Já sabiam. Eu vou sozinha, Rosa disse. Vocês ficam com a dona Glória. Por que não posso ir? Tiago perguntou. Porque eu preciso fazer isso sozinha. Tiago ficou olhando para ela. 15 anos é a idade em que as pessoas ainda questionam, mas já entendem que há razões que não precisam de mais explicação. Vai ficar bem? Camila perguntou. Vai. O tio Jair vai ficar bravo? Léo perguntou. Talvez. E você? Rosa olhou para ele. Eu vou ficar bem do mesmo jeito. A estrada de terra tinha 120 quilômetros a partir de Serrinha. Rosa conhecia cada curva. Ela dirigiu sem música.
Com a janela um pouco aberta, o ar da manhã de estrada de interior que cheira a terra e a capim molhado de orvalho, não estava com raiva. Havia passado por raiva. Havia tido raiva suficiente para abastecer um motor durante um bom tempo nos primeiros meses. Mas raiva que não tem para onde ir acaba virando outra coisa se a pessoa trabalha o suficiente. E Rosa havia trabalhado. O que havia agora era outra coisa, mais quieto, mais firme. A porteira apareceu depois de uma curva, como sempre aparecia depois de uma curva, porque estava num ponto que não era visível de longe. Rosa diminuiu a velocidade, parou, ficou olhando. A porteira era a mesma, a corrente era a mesma, o cadeado enferrujado era o mesmo. A placa de madeira com o nome Fazenda Moreira estava no mesmo lugar, mas mais desbotada. Ela tirou o envelope da bolsa, olhou para ele por um momento, colocou de volta, abriu a porta do carro. A fazenda ficava a 400 metros da porteira, pela estrada de terra que atravessava o pasto. Rosa havia deixado o carro do lado de fora. Foi a pé. Era manhã de segunda, a luz estava boa, aquela luz de manhã cedo que não mente sobre nada, que mostra tudo pelo tamanho que é. Ela andou os 400 metros sem pressa. A casa apareceu igual, a varanda na frente, o pé de manga no lado esquerdo que havia sido plantado pelo pai do Rogério, a calçada de cimento que Rosa havia mandado reformar no 10º ano de casada. Jair estava na varanda. Ela não havia avisado que vinha. Havia pensado em avisar e havia decidido não avisar porque aviso dá tempo de pessoa se preparar, de montar discurso, de chamar advogado, de criar distância entre o que é e o que a pessoa quer que pareça ser. Ela não queria distância, queria o real. Jair a viu vindo pela estrada de terra com uns 50 metros de distância ainda. Ela viu ele ver, o corpo que se retesou na cadeira de balanço, a mão que parou com o café no ar. Ela continuou andando. Subiu os 2 degraus da varanda. Ficou parada a 1 metro de Jair. Jair havia envelhecido. Havia algo nos olhos dele que ela não havia visto antes, um cansaço específico. O cansaço de quem tomou uma decisão que não pode ser desfeita e que vive com ela. Nenhum dos dois falou por um momento. Rosa abriu a bolsa, tirou o envelope, colocou sobre a mesa de madeira da varanda, ao lado do café de Jair. "Pode ler quando quiser", ela disse. "Mas o advogado vai formalizar a posse nos próximos dias de qualquer forma. Estou te dando antes como cortesia." Jair olhou para o envelope, olhou para ela, voltou para o envelope. Ela não havia ensaiado mais do que isso, não havia preparado discurso. Havia chegado ao entendimento nos 3 anos de que o que ela tinha a dizer estava no envelope. Estava no documento com o carimbo do cartório, nas assinaturas das testemunhas, no gesto do Rogério 2 meses antes de morrer. Qualquer coisa que ela adicionasse com a boca seria menor do que o que já estava no papel. Jair ficou olhando para o envelope por um tempo longo. "Eu não sabia que esse documento existia", ele disse. Era a primeira coisa que ele havia dito. Rosa ficou olhando para ele. "Eu sei", ela disse. Não porque o perdoava pelo que não sabia, mas porque sabia que era verdade. Claudinho havia aparecido na porta de dentro da varanda. Quando viu Rosa, parou. Rosa olhou para ele. Depois voltou para Jair. "Vou voltar amanhã com o Maurício para tratar dos termos formais." Ela pegou a bolsa. "Não precisa preparar nada, só precisa estar aqui." Virou. Desceu os degraus. Começou a andar de volta pela estrada de terra. A porteira estava do jeito que estava quando ela havia chegado. Corrente enrolada, cadeado enferrujado. O nome, Fazenda Moreira, na placa desbotada. Rosa parou em frente à porteira.
Havia saído por essa porteira 3 anos atrás de carro, com 3 filhos no banco de trás, com uma sacola de roupa no porta-malas, chorando sem conseguir parar. E havia olhado para ela pelo retrovisor enquanto Claudinho enrolava-lhe a corrente. Ela havia voltado a pé, abriu a bolsa, tirou a chave que havia carregado por 3 anos no envelope junto com os documentos. A cópia que havia pegado por instinto na noite das malas, do gancho do armário do corredor, sem saber ainda por que era importante guardar. Agora sabia. Colocou a chave no cadeado, girou. O cadeado abriu. Tirou a corrente, empurrou a porteira. A porteira de madeira abriu com aquele rangido de dobraça velha que ela conhecia, que era o rangido da volta de compra de mês, da chegada de visita, da entrada de gado novo, de todos os entrares que haviam acontecido ali ao longo de anos antes de deixar de acontecer. Ela entrou, devagar, sem pressa. A estrada de terra da porteira até a casa tinha 400 metros que ela havia andado uma vez já naquela manhã, mas que agora eram diferentes. Eram os 400 metros de dentro para fora da porteira. E dentro e fora eram lugares diferentes, ainda que a terra fosse a mesma. Havia uma amendoeira no lado direito da estrada que havia sido plantada pelo Rogério no 2º ano de casados. Estava com uns 4 metros agora, com aquela copa larga de amendoeira velha que faz sombra do tamanho de uma sala. Rosa parou embaixo dela, olhou para cima para a copa. O sol da manhã, passando pelos galhos, fazia aquelas manchas de luz em movimento que o vento pequeno mexia. Tiago havia subido nessa árvore quando tinha uns 7 anos e havia ficado preso lá em cima com medo de descer, e Rogério havia subido atrás dele e os dois haviam descido juntos, Rogério com o menino nas costas, os dois chegando ao chão com um riso aliviado de quem arriscou e não caiu. Rosa ficou embaixo da amendoeira por um momento, depois continuou andando. Jair estava no mesmo lugar na varanda quando ela voltou, o envelope aberto na mão. Ela subiu os 2 degraus pela 2ª vez. Jair olhou para ela com aquele olhar de homem que leu o que precisava ler e que entendeu o que precisava entender, e que agora está no espaço entre entender e aceitar, que é o espaço mais difícil. "O que você vai fazer?" ele perguntou. Não era pergunta estratégica. Era a pergunta real de quem quer saber. Rosa ficou olhando para ele. "Vou morar aqui com os meus filhos", ela disse. "A parte que é deles, eu vou administrar até eles crescerem. Depois é deles. A parte que é sua continua sendo sua. Eu não tenho pretensão sobre o que não é meu." Jair ficou em silêncio. "A parte do Claudinho também", ela disse. "Não estou aqui para tomar nada de ninguém. Estou aqui para o que é dos meus filhos." Ele assentiu devagar. Não era a concordância de quem está feliz. Era a concordância de quem entende que o terreno mudou e que continuar resistindo tem um custo que ele já estava calculando e que não valia. "Quando você traz as crianças?" ele perguntou. "No fim de semana." Ele assentiu de novo. Rosa foi para a escada. "Jair." Ele olhou. O Rogério sabia o que estava fazendo. Ele fez pensando nos filhos, não contra você. "Eu acho que é importante você saber isso." Jair ficou em silêncio por um momento. "Ele sempre foi assim", disse Jair, baixo. Fazia as coisas em silêncio e só descobria depois. Rosa assentiu. Era. Desceu os degraus. Andou pela estrada de terra de volta para a porteira. O sol estava mais alto agora. O pasto tinha aquela cor de capim com luz cheia, que é diferente da cor da manhã cedo, mais quente, mais definitiva. Ela chegou na porteira. A porteira estava aberta do jeito que havia deixado. Rosa ficou parada na entrada por um momento. Olhou para fora.
para a estrada de terra que levava para a estrada de asfalto, que levava para a serrinha, onde estava o cômodo de 6 metros quadrados, com a esteira entre as camas e as 31 marmitas por dia, e a mesa que balançava quando alguém apoiava o cotovelo. Olhou para dentro, para a estrada que levava para a casa, para a amendoeira, para o gado no canto longe, para a varanda onde havia morado 16 anos. Foi até o carro, abriu o porta-malas. Tinha uma garrafa de água e a pasta com os documentos, e uma sacola com comida que havia preparado de manhã cedo sem pensar muito por quê. Só havia preparado instinto de mulher que cozinha antes de precisar. Tirou a sacola, fechou o porta-malas, voltou para a porteira, passou pela porteira com a sacola no braço, caminhou pela estrada de terra de volta para a casa. A cozinha estava do jeito que ficam as cozinhas quando ninguém cozinha nelas a tempo, limpa mas parada, com aquele silêncio específico de fogão que não é aceso e de mesa que não tem ninguém ao redor. Rosa colocou a sacola no balcão, abriu, tirou o que havia trazido: arroz, feijão já cozido numa vasilha, um pedaço de frango, a chaleira que havia embrulhado num pano para não derramar. Encheu a chaleira na torneira, colocou no fogão, acendeu o fogo, ficou de pé na cozinha esperando a água ferver, olhando pela janela para o quintal, o pé de manga do lado da casa, o galinheiro velho que estava sem galinha, o céu de manhã que estava ficando mais claro à medida que o sol subia. Em 30 meses havia acordado às 4h30 para cozinhar para os outros. Havia calculado cada colher de óleo, cada quilo de carne, cada entrega para cada cliente de serrinha. A primeira coisa que fez na casa que era dos seus filhos foi preparar comida para si mesma, sozinha, em silêncio, sem pressa. A chaleira começou a chiar. Tiago chegou na sexta com Camila e com o Léo no carro que Glória havia emprestado para a viagem. Rosa estava na varanda quando o carro entrou pela porteira. A porteira estava aberta. Ela havia deixado aberta desde segunda. Tiago saiu do banco do carona primeiro. Ficou parado, olhando para a fazenda. Tinha 15 anos, mas havia algo no jeito que ficou parado, que era igual ao jeito do Rogério parado no mesmo lugar. O mesmo ombro levemente inclinado, a mesma cabeça erguida. Camila saiu do banco de trás e foi direto para Rosa, que a abraçou. Léo ficou olhando para a amendoeira. Essa árvore é grande, ele disse. Seu pai plantou. Rosa disse. Léo foi até a árvore, pôs a mão no tronco. Ficou olhando para cima para a copa, com aquele olhar de criança para coisa grande que quer entender a escala. Rosa ficou olhando para os 3 filhos na fazenda. O sol estava baixando do lado oeste. Aquela luz de fim de tarde que pega de lado e que faz tudo parecer mais sólido do que parece de manhã. O pasto, a amendoeira, a casa, a varanda com o pé de manga do lado. Havia um trabalho enorme pela frente. Havia conversa difícil com Jair sobre como dividir a gestão. Havia a escola dos filhos para resolver, a transferência, a adaptação. Havia o ateliê de marmita que ela havia deixado para a Glória continuar enquanto as coisas se assentavam. Havia tudo isso. E havia a amendoeira com Léo com a mão no tronco, olhando para cima. Rosa subiu os degraus da varanda, abriu a porta da casa, entrou. 3 anos não são poucos, são 36 meses de conta fechada, por pouco. São centenas de manhãs de 4h30. São lição de escola, e bolo de aniversário, e pesadelo de noite, e filho crescendo mais rápido do que devia, porque a vida havia exigido. São também o tempo que levou para que um advogado de 2 cômodos com placa descascada encontrasse um documento num cartório de comarca, vizinha que estava esperando ser encontrado. Rogério havia feito isso sozinho.
em silêncio, sem contar, com o que sabia, antes de saber que ia precisar. E Rosa havia chegado no ponto de entender que esse silêncio dele não era segredo do tipo que fere. Era proteção do tipo que age antes do perigo chegar, que não pede reconhecimento, que só importa que funcione. Funcionou. Rosa havia saído pela porteira chorando. Havia voltado pela mesma porteira sem pressa, sem grito, sem discurso, com um envelope e com uma chave guardada por 3 anos e com os filhos crescendo no banco de trás do emprestado de Glória. Às vezes a vitória não tem som. Às vezes é só uma porteira que abre e a pessoa que entra, devagar, sem pressa, como quem chegou para ficar. Se essa história chegou em você, comenta aqui embaixo. Uma palavra, uma frase, o que vier. Porque tem gente que precisa ver que dá para sair de baixo e voltar pela porteira da frente. E o seu comentário pode ser exatamente o que essa pessoa precisava ler hoje. Se você gostou, salva esse vídeo. Ele vai fazer sentido de novo em algum momento da sua vida.